dessa promessa que havia sido aliançada não com ele inicialmente, mas sim com seu pai Abraão. A segunda coisa é que ele foi exemplo de submissão e fé. Perceba que na passagem onde Deus pede Isaac, né? Percebe que Deus pede a Abraão que ele dê Isaac em sacrifício. Isaac, ele foi obediente. Isaac já era um jovem. Isaac poderia correr, fugir, desobedecer, mas disse, não, eu vou. Porque eu entendo que o Deus do meu pai é um Deus que provê e é Deus de livramento. E ainda que eu morra, eu vou morrer e vou estar com ele, porque eu sei a quem eu sirvo. Então ele foi um exemplo de submissão e fé. E terceiro, foi um pacificador, um homem resiliente, que ele não teve o intuito de brigar com os pastores de Gerar, tratamos isso em uma das lições, pelo contrário, ele foi um homem de paz, ele entendia que, parece que já estava vendo o que estava escrito na carta aos Hebreus, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Muito bom, maravilha. Vamos então para a próxima tela, por gentileza. Dando continuidade aqui, nós vamos para o terceiro ponto, que fala sobre o legado de Jacó. Mas antes de falar sobre esse legado de Jacó e essa subdivisão que aí está, homens com virtudes e erros, o arrependimento que muda destinos e a bênção ofuscando a tragédia, para finalizarmos aqui sobre Isaac, presbítero, irmão Marcos André, eu acho que o texto de Hebreus, ele é importante a gente ler, porque o escritor aos Hebreus, ele destrincha características de cada um desses patriarcas, né? No capítulo 11 aos Hebreus, diz assim o escritor, capítulo 11, versículo 17, diz, pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Então, ele acentua aqui a fé de Abraão, já comentamos sobre isso, ele é chamado de o pai da fé, não é? Por isso. Mas ele continua, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Aqui nós comentamos sobre esse texto, que o autor diz que ele ofereceu, por mais que fisicamente saibamos de que isso não aconteceu, mas na presença de Deus, ele ofereceu, porque ele foi disposto para fazer isso. Foi uma intervenção divina que fez com que isso não acontecesse. Então, para Deus, ele já tinha oferecido. E nos diz o seguinte texto, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Então veja, que em relação a Abraão, o autor aos Hebreus acentua a confiança em Deus, a fé inabalável em Deus. Já para o seu filho, que é o segundo, que é o que nós estamos comentando aqui, que é Isaac, o escritor aos Hebreus pontua uma outra característica interessante. Diz assim, pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. O Isaac aqui já não é mais o destacado a questão da fé, mas a questão da ministração da bênção sobre os seus filhos. Nós falamos sobre isso numa lição passada, não foi isso? Apesar de haver toda aquela celeuma construída pela esposa, né, de Isaac, né? Rebeca, mesmo assim, Isaac abençoa seus filhos, e o autor dos Hebreus fala isso aqui de forma muito clara. O que ele acentua é que a atitude de Isaac aqui, se deve ser destacada, é que ele abençoou. O texto é claro, Isaac abençoou. Então, Abraão é o exemplo de fé, de confiança, mas Isaac é o exemplo da bênção da família, mostrando de que o pai, como um patriarca, é aquele que é provedor não só do cuidado físico, emocional, mas espiritual. E aqui a gente viu na lição que estudamos sobre isso, de que ele é esse protótipo, né? Ele é esse exemplo. O legado que ele ficou foi isso, abençoe seus filhos, mesmo que por algum momento ele cometa algum deslize, não é? Como aconteceu no caso aqui, desses dois filhos dele, no caso aqui, Jacó mentiu, jurou falsamente em nome de Deus, mas veja o que é que o texto diz, ele abençoou seus filhos. Então, antes do senhor falar, ministro, como eu tinha direcionado minha fala ali ao nobre presbítero Marcos, é interessante, né, falar sobre esse legado de Isaac, que é o legado de abençoar sua família, abençoar seus filhos, mesmo, infelizmente,
sendo uma situação ali de constrangimento familiar. Não deixou de haver a correção, mas lá no texto de Gênesis, ele relembra a bênção de Abraão e repassa para os seus filhos. Muito bem, ministro. Eu queria fazer menção de uma expressão que é na lição, certo, no auxílio doutrinário, que diz assim, já no finalzinho diz, noutras palavras, não bastava que Isaac tivesse por pai Abraão. Ele também precisava aceitar pela fé as promessas de Deus. Então, a consciência de Isaac não era apenas vivencial, mas memória, né? Legado. Eu recebi do meu pai, fui abençoado pelo meu pai, e essa bênção ela precisa perpassar, porque Deus falou comigo que era o Deus de meu pai, e a bênção ela precisa continuar, e eu preciso abençoar os meus filhos. E como disse o ministro, mesmo numa circunstância um tanto traumática, né? Uma crise familiar, porque os filhos eles não estavam se entendendo, o primogênito, porque nasceu primeiro, havia vendido a primogenitura, tinha desprezado o privilégio divino dentro do nascimento. Jacó era esperto, né? Jacó ele procura uma oportunidade para poder obter a bênção do irmão e, influenciado pela mãe, a gente poderia dizer que tomou a bênção do seu irmão, mas já havia essa decisão dos céus. O Senhor disse, dentro do ventre dela, o menor, ele vai ser senhor, o maior vai servir o menor. Então já havia esta promessa, né? De Deus. Né? Justo. Então já havia a decisão de Deus quanto a esse contexto. E é a compreensão do recebimento do legado. E me veio algo interessante. Um dia, na congregação, um pastor contou um exemplo, não vou citar o nome dele, mas ele contou um exemplo, ele disse que o seu sogro, enquanto enfermo na cama, ele disse assim, meu filho, eu vou partir e eu não vou ver muita coisa ainda da sua vida, mas mantenha essa tocha acesa. Essa tocha ela vai passando de mão a mão. Não é? Então, mantenha esse legado. E hoje a gente vive essa realidade. Nós recebemos, como disse o evangelista Michalis, os nossos pais que vieram, passaram uma tocha e está perpassando para uma nova geração e vai continuar até Jesus voltar. E Isaac ele tem essa consciência de que a promessa de Deus está viva diante dele por causa de seu pai e ela precisa continuar na vida dos seus filhos. Por isso, ele é também conhecido como o patriarca, porque Isaac, no versículo 20 do capítulo 11 de Hebreus, a palavra de Deus diz, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. No tocante às coisas futuras. Ele não tinha noção do que é que Deus ia fazer. Em que condições as promessas de Deus iriam culminar. No entanto, ele fez a promessa porque ele vivia debaixo da promessa. Evangelista Michalis, nós já estamos concluindo aqui, temos 2 minutinhos, mas o que é que o senhor pode ainda complementar? Era apenas uma informação mais de cunho pedagógico, quando o presbítero Timóteo leu o texto. Eu acho que é interessante porque a escola dominical é um ambiente muito eclético e lá tem mestres sentados e tem também leigos, né, pastor? Novos crentes chegando. Quando ele leu Gênesis 26 e... Gênesis 26 e... 2 ao 5. O versículo que ele diz, o 5, exatamente. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, isso era Deus dizendo a Isaac, não é? E guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Apenas acrescentar que a lei aqui não era a lei, o decálogo, porque Deus vai dar a Moisés a lei 430 anos depois. Positivo. Então, que lei era essa? Era a obediência irrestrita ao seu Deus. Foi a obediência de sair, a obediência de guardar os estatutos de Deus, tudo que Deus ia dizendo, ele ia cumprindo. Apenas uma informação para os irmãos não pensarem que era a lei de Deus, né? Porque a lei vai ser dada 430 anos depois. Ministro, deixa eu só fazer aqui uma retificação, que eu falei Hebreus, na questão de enquanto depender de vós, mas é Romanos, capítulo 12, versículo 18. Muito bem, Amém. Obrigado. Foi feito então aí as observações muito pertinentes, né? E só para finalizar essa segunda parte do programa, essa ideia da lei de Deus, a gente também pode acrescentar, ministro, que é a lei moral de Deus, né? São os seus preceitos, como a própria palavra de Deus diz. Aquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai, nas pedras, é eterno, já existia.
já existia na pessoa de Deus, né? Então foi muito bom essa sua fala e com certeza as pessoas vão usar essa informação quando necessário. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já nós voltamos para o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, que tem o título O Legado de Fé de Abraão, Isaque e Jacó. E nós vamos agora para o último ponto desta lição, que é o terceiro, que tem como título O Legado de Jacó. Falamos rapidamente do legado de Abraão, depois falamos sobre o legado de Isaque e agora o legado de Jacó. Primeiro ponto, homens com virtudes e erros. Segundo, o arrependimento muda destinos. E terceiro, a bênção ofuscando a tragédia. Vamos para o próximo ponto, presbítero Timóteo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre Jacó, né? Nós vimos em lições passadas, inclusive na última lição nós estudamos sobre Jacó, falamos sobre o encontro de Deus com ele ali, quando ele sobe para Padã Arã. Sim. Ele sobe aos 77 anos. O senhor guardou isso? Guardei, né? O evangelista Sóstenes trouxe essa informação maravilhosa. Quando ele sobe solteiro, Sim. sem nada, e o texto diz que ia a pé, né? Dá a entender que ele não tinha nenhum animal para ir sobre o animal. Ele levou só um pouquinho de óleo, né? Sem nada, fugitivo do seu irmão, com 77 anos e solteiro. Ele sobe para Padã Arã e nessa viagem, o texto nos diz que no caminho, em uma cidade chamada Luz, ele vai dormir, não tinha nem onde dormir, ele encosta a cabeça num travesseiro de pedra, não é? A figura é bem sugestiva. A figura aqui é bem sugestiva, né? E quando ele dorme ali, ele encontra-se com Deus. E interessante, presbítero André e evangelista Michale, e com o presbítero Timóteo, que a gente pode começar rapidamente sobre isso, socializando esse momento, é que é com os 77 anos que ele vai ter um encontro com Deus. Antes disso, ele mente em nome de Deus, não é? Antes disso, ele ludibria o seu irmão, de alguma forma. Antes disso, ele comunga com a mãe para fazer um plano, arquitetar um plano que não estava moralmente falando correto. E depois que isso acontece, com 77 anos, já um idoso, solteirão, ele encontra Deus no caminho e ele diz, a partir de hoje essa cidade vai ser chamada Betel, porque aqui é a casa de Deus. Ou seja, ele tem um momento e ele sobe para Padã Arã e quando chega lá, aos 77 anos, encontra sua amada, se casa, constrói família. 20 anos depois, com 97 anos, ele volta para a casa dos seus pais e nesse voltar, ele encontra-se com Deus mais uma vez. Nesse encontrar com Deus, ele tem lá o seu nome mudado, né? Há uma batalha, por assim dizer, não física, falamos sobre isso, mas uma batalha de insistência ali com o anjo do Senhor, que inclusive a gente fala sobre anjo do Senhor, mas o texto aparece lá um varão, né? Um homem. E depois é dito que esse homem é o próprio Deus. É o próprio Deus. E então ele toca em sua perna, o Senhor toca em sua perna, muda seu nome e diz, olha, tu não vai voltar mais com o mesmo nome não, tu vai voltar agora com o nome mudado, agora é Israel, né? E na descida de Padã Arã para a casa de seus pais, ele sabe que vai encontrar uma grande batalha e tem o terceiro momento, é quando Deus mais uma vez se apresenta para ele em forma de visão e ele vê um exército de anjos. Então veja, primeira escada, Betel. Depois quando volta, encontra-se com Deus, sai de Jacó para Israel. E antes de chegar diante do seu irmão, ele vê um exército de anjos e diz, aqui é Manaim, aqui é o exército do Senhor. Tudo isso acontece na vida de Jacó. E é por isso que ele é um personagem que deixa legados para a gente, presbítero. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Positivo, evangelista Alessandro. Aqui fala em tela sobre o legado de Jacó, que geralmente é compreendido como uma referência à nação de Israel, tendo em vista o seu nome, foi mudado de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus, bem como a geração daqueles que buscam a Deus. Perceba que, apesar do senhor ter dito aí, né, que apenas aos 77 anos é que Jacó tem a sua primeira experiência
ao que o texto bíblico coloca, né, forma real direta, né? com Deus, diretamente com Deus, ele, a partir desse momento, de fato, existe uma mudança na postura de Jacó. E aqui dá e cabe uma aplicação. Aquele que se encontra com Deus, ele não permanece o mesmo. Mudanças são realizadas na sua vida, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, mas acima de tudo, do ponto de vista espiritual. Porque o nosso Deus é Deus de mudanças, ele é Deus de transformação. A gente pode até começar errado, mas o desejo de Deus é nos consertar no caminho para que a gente chegue de forma correta no local onde ele determinou. E Jacó é esse exemplo daquele que busca a Deus. E buscar aqui a Deus não fala de perfeição, né? A gente vai ver um pouco mais na frente que Jacó era um homem dotado de virtudes, mas também de erros. E a Bíblia, ela é maravilhosa quanto a isso, porque ela não ofusca, ela não omite os erros do homem de Deus. Pelo contrário, ela mostra os seus erros e mostra o que a gente não deve fazer, né? A Bíblia diz que tudo que foi escrito, Paulo falando, para o nosso ensino foi escrito. Então, aprenda com o erro do outro para que você não repita o mesmo erro. Então, eu quero destacar essa questão de que Jacó é esse homem, um homem que tinha virtudes, também tinha defeito, mas era um homem que buscava a presença de Deus. Muito bom. Vamos para a próxima tela, então. E aqui é evangelista Micharle. Nós temos falando sobre o legado de Jacó, pelo menos mais 4 informações importantíssimas, o que foi que ele deixou para a posteridade. Eu queria, por gentileza, desejo que o senhor comente um pouco, por favor. Sim, senhor. Primeiro ele destaca, né, que ele é pai das 12 tribos de Israel. E aí nós vamos ter esse legado, não é, em Jacó, esse cumprimento dessas promessas e acrescentar, pastor, que Jacó talvez seja o mais humano de todos ou aquele que a gente se identifica mais, né? Porque se fôssemos fazer um gráfico da vida dos patriarcas, né? Abraão, um homem muito espiritual, às vezes titubeava na fé, Isaac, mas quando a gente faz um gráfico espiritual da vida de Jacó, né? Às vezes a gente tem a impressão que sobe 1 ponto e desce 2. Não é? Então Jacó nos passa essa ideia de que os Jacós também interessam a Deus, que eles podem ser usados por Deus, de forma que do seu tronco vai sair as 12 tribos de Israel. Não é? Os textos estão aí, apenas para a gente não ser repetitivo. E é interessante que o ministro falando da idade de 77 anos, por acaso eu tinha anotado aqui 77 anos de crente e ainda não tinha Deus como seu Deus. Nesse encontro, e quando ele faz o voto, né, na escada, ele diz assim, se o Senhor for meu Deus, olha como ele era humano. E depois ele disse, eu nem sabia que ele estava aqui. Eu nem sabia. Como é que este homem tem 77 anos e ainda não conhece muito do seu Deus? É a ideia de conhecer Deus na teoria, mas não na prática. Não na prática, ele vai barganhar. Se o Senhor for meu Deus, se o Senhor me guardar nesse caminho. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Se o Senhor me der pão para eu comer, se o Senhor me der veste para vestir, se eu voltar em paz a esse lugar, o Senhor será, ministro. Meu Deus. É um monte de Esta condições. pedra será a casa de Deus. E de tudo que eu te der, fizer, certamente te darei o dízimo. Mas Deus vai usar Jacó. Que bom que Deus usa Jacó, né? Graças a Na Deus. igreja existem muitos assim, né? Exato. Que estão na casa de Deus, mas não têm experiência. Não tem experiência com sim, Deus, sim. não é? A transmissão da bênção, ou o transmissor da bênção patriarcal, não é? Os textos estão aí, ministro. E a linhagem messiânica, o exemplo de transformação espiritual e o modelo de fé. Mas essa questão da linhagem messiânica é muito forte, não é? É aquilo que a gente falou lá no princípio, não é, ministro? Que somos benditos na fé em Abraão, mas tudo se resume em Cristo. O texto que li na versão NVI. Se trata de um só. Ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Jesus Cristo. E por fim, um modelo de fé no fim da vida, não é? Toda a sua devoção a Deus, a forma como ele trata com o seu Deus. Quando o senhor fala da linhagem messiânica, a Bíblia ela é extraordinária, né? Todos da linhagem de Cristo tiveram problemas. Todos mesmo. Começar de Adão, né? Adão e Eva, né? Aí vai passando. Davi teve problemas morais. Jacó teve problemas. Abraão, problemas. Isaac, problemas. Se você olhar, até a própria meretriz Raabe, que está ali, não é?
obviamente que se destacaria aqui a mãe, Maria, mas estou falando para trás, né? Estou falando para trás. Sim. Porque Maria você não vê nenhuma indicação de uma falha, questão moral, de falha, né? Inclusive ela é chamada de bendita entre as mulheres, né? Não estou dizendo aqui que ela não pecou. Ela era pecadora porque Paulo diz em Romanos 13:23 que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, ou afastados. Mas eu digo assim, olhando para trás, todos, né? Salomão não se fala. Tantas pessoas, e a gente vê aqui um Deus de misericórdia, né? Deus de bondade, graças a Deus que Ele é misericordioso. Ministro, dando a entender, Maria, no caso que o senhor pontuou, né, dando a entender que é possível um homem e uma mulher de Deus ter uma vida de devoção tão santa ao ponto de os seus pontos fortes, né, sobrepujarem em muito os seus erros. Não é que ela seja perfeita, mas quantas mulheres de Deus nós encontramos na igreja, mulheres que são colunas, né? A gente diz assim, meu Deus, lógico, não é perfeita, mas você olha assim, você olha para a vida daquela mulher ou daquele homem e diz assim, este homem tem uma vida espiritual muito alta, né? Isso, exatamente. E o ministro, perceba, desculpe, a questão da fragilidade do ser humano, né? O evangelista Charlie destacou uma questão. Existe uma irmã, não vou dizer o nome, que é dirigente de ciclo de oração, que é uma santa mulher de Deus. Quem olha para essa irmã diz, meu Deus, ela é o retrato de Cristo. Mas um dia, no aniversário dela, ela relatando que de vez em quando o seu esposo, que é presbítero da igreja, se estressava com ela com alguma coisa dentro de casa. E minha esposa comentando isso, se até a irmã fulana, ela se estressa com o marido, quem dirá eu? Então, todo mundo tem esse lado. Eu imagino que seja, e todas as vezes que eu vou nesse círculo de oração, eu digo, meu Deus, que mulher de uma envergadura espiritual. Nós temos essa visão, ideia. É verdade. Maravilha, né? Vamos para frente então, próxima tela, eu vou pedir para o presbítero Marcos André. Nós já estamos chegando aqui, já próximo ao finalzinho da lição. E aqui a gente tem a sinopse, mas a gente pode deixar esse comentário da sinopse para daqui a pouco. Eu não quero entrar aqui ainda. Ainda falando sobre Jacó. Nós falamos sobre alguns aspectos da vida de Jacó em lições passadas, presbítero. E, obviamente, a gente não esgotou o assunto, sim, porque a exiguidade do programa nem permite. E também não é o foco do programa fazer isso. E a limitação da gente também não poderia acontecer. Mas eu penso que, quando a gente olha para Jacó, esse processo, eu gostei muito do que o senhor falou sobre as experiências dos patriarcas. Jacó parece-me que foi o que mais teve baixos na vida, por assim dizer. Uhum. A pergunta que eu queria fazer, e de repente o professor que está nos ouvindo, o aluno também da escola dominical, pode fazer, quando eu olho para a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e agora Jacó, eu encontro falhas em todos eles. Mas foram eles quem Deus escolheu para fazer o plano redentivo acontecer. Sim. Qual é a lição que a gente pode extrair disso? Obviamente, Deus não compactua com o pecado de ninguém. Obviamente não. Deus é santo, a Bíblia diz isso. Inclusive, ele mesmo disse, sede santos. Eu sou santo. Porque eu, Senhor, sou santo. Mas será que nós poderíamos extrair dessa lição, já que estamos terminando o trimestre, até uma aplicação agora, sobre graça, sobre misericórdia, sobre bondade, sobre oportunidade? Pode ser que alguém que esteja nos assistindo agora, presbítero Marcos André, precisa ouvir algo sobre isso, porque está lá, no cantinho da esquina da rua, dizendo assim, Deus me fez uma promessa, mas eu não consegui ficar no lugar. E essa promessa se desfez. Muito bom. Será que é isso mesmo? Ou, se assim como Abraão fez, que voltou, assim como Isaac fez e se consertou e voltou para o lugar, e por que não dizer Jacó aos 97 anos, né? Será que a gente pode extrair alguma coisa dessa lição e aplicar para quem está nos ouvindo sobre esse aspecto amoroso de Deus, misericordioso? O que é que o senhor pode dizer? Sim, ministro, sem dúvida. A gente percebe, né, que, como já foi pontuado, Jacó é um exemplo que muito se assemelha a gente, né? Sim. Muito reflete da fraqueza humana, sim, o reconhecimento de que nós somos falhos, somos imperfeitos, não somos heróis, super-homens, né? Mas nós somos imperfeitos, dotados de falha. Mas a lição no segundo ponto do terceiro tópico
diz que o arrependimento, ele muda destinos. Glória a Deus. Muito forte isso. O arrependimento muda destinos, e arrependimento é mudança de mente, né? Metanoia é mudança de mente. Aí eu lembro de um ministro da nossa igreja, que ele usa muito o termo militar, né? É o meia volta a volver. Né? É quando a gente está caminhando para a direção errada, para o caminho errado, para o caminho da destruição, o caminho do pecado, a gente cai em si, como diz a Bíblia, no filho pródigo, né? A gente cai em si, reconhece o nosso estado e dá meia volta. Isso. É possível recomeçar, é possível fazer uma nova história a partir do arrependimento. E o arrependimento, ele muda o contexto da vida de uma pessoa. O destino, ele é transformado. Né? A gente percebe na Bíblia exemplos de homens que se arrependeram, de nações que se arrependeram e tiveram a sua vida transformada. A exemplo de Nínive. Quando o Senhor diz a Jonas, prega que a destruição vai acontecer na cidade, Jonas não quer ir pregar, mas termina indo pregar, e todo o povo se converte, se arrepende. Então o arrependimento daquele povo cancelou uma sentença. Um povo que ia morrer, o seu arrependimento transformou o que antes seria de morte, agora uma restauração, a vida. Então, como disse o ministro, você talvez esteja ouvindo, assistindo, cultuando, né? E pensando, eu não consegui permanecer com a tocha acesa, eu não consegui cumprir o legado. Meu pai me ensinou, minha mãe ensinou, meu líder me ensinou, e eu não consegui permanecer. Você é falho, nós somos falhos, como foi Jacó. Mas Jacó ousou arrepender-se, ousou mudar de vida. E fazendo isso, trouxe a continuidade da sua história de forma exitosa, ao ponto de ter a sua vida transformada, a sua família grandiosissimamente sendo abençoado, porque quando a gente vai ver as bênçãos que Jacó vai dar aos seus filhos, foram mais de uma bênção, foi uma bênção para cada filho, com exceção de Rubens, que havia pecado, não é? Mas todos eles foram abençoados, porque ele ousou arrepender-se e colocar Deus no centro da sua vida, como fez o seu pai Abraão e o seu pai Isaque. Eu acho muito bonito corroborando ainda com a sua fala, essa frase que está na própria lição. O autor disse assim, embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como um provedor de recursos, mas também como seu protetor. Então eu acredito que esse trimestre a gente pode concluir, ministro Micharle e presbítero Timóteo e presbítero André, com essa fala final aqui do nobre amigo, falando mostrando, quer dizer, de que Deus ele está interessado em restaurar. Sim. A gente aprendeu com a história desses 3 patriarcas que eles deixaram legados de fé, de bênção, de obediência, de submissão, mas também aprendemos com eles que todos tiveram suas limitações, seus erros, mas que em algum momento todos esses patriarcas, os 3, voltaram-se para Deus e disseram, Senhor, eu quero mais de Ti. Inclusive nós estamos estudando, né, nesse pré-congresso aqui, mais de Deus. Eu penso que esses 3 personagens aqui podem ser utilizados tranquilamente como exemplo de alguém que é mais de Deus. Positivo, ministro. Eu acho que vale a pena ler, vou pedir para a produção colocar em tela, o subtópico 1 do tópico 3, que fala sobre homens com virtudes e erros. O comentarista da lição diz o seguinte, a Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaque e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. As Escrituras Sagradas nos mostram que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaque e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e de nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Procure sempre ser o exemplo e aceite e ame sua família com todo o desprendimento, apesar das imperfeições. Eu acho que isso aqui resume tudo, ministro. Fecha o trimestre assim, né? Fecha essas 3 lições, resume-se nisso aqui. Positivo, de mostrar que
Nós somos imperfeitos, todos nós, a começar por mim. Somos imperfeitos e às vezes queremos cobrar uma perfeição de alguém que nem nós mesmos alcançamos essa perfeição. E queremos impor um peso, uma carga sobre essa pessoa que ela não tem condições de carregar. E por conta disso, nós às vezes anulamos as promessas de Deus na vida dessa pessoa. É verdade. Entendeu? Você me permite acrescentar, Jesus falou para os fariseus, né? Os fariseus, vocês querem acrescentar um fardo que nem vocês, nem os pais de vocês guardaram. Mas, voltando com Jacó, porque o ministro Marco falou sobre essa questão do arrependimento, o ministro mudar destino bem rapidamente, no capítulo 35, porque Deus faz aquela promessa lá a ele, e ele vai negociando, né? Se o Senhor me der isso, se o Senhor... Deus deu tudo. Aí no capítulo 35, depois disse Deus a Jacó, levante-se, suba para Betel e habite ali. Deus está rememorando, eu fiz a minha parte, você vai ter que fazer a sua agora. Levante um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante de Esaú, teu irmão. Olha o problema na família. Então disse Jacó à sua família e a todos que eles estavam: tirai os deuses estranhos que ainda tem no meio da gente. Agora é o encontro final, a gente tem que voltar para Betel. Vamos fazer uma limpeza aqui. Purificai-vos, mudai as vossas vestes e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Então, é um voltar para Betel, não é? Esse arrependimento é voltar para o lugar que Deus encontra. Tem sempre um lugar que Deus está esperando a gente. É fazer o caminho reverso, meia volta vou ver que Deus está lá aguardando. De volta. Muito bem. Presbítero irmão André, por favor, leia aqui esses 3 tópicos, né, que são a sinopse, quero dizer, da lição, para a gente poder concluir, por favor. Muito bem, ministro. A sinopse da lição, em falar de Abraão, diz que Abraão deixou um legado de fé para Israel e a Igreja de Cristo, alcançando todas as nações e as famílias da terra. Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé e esperança para os judeus e gentios. E Jacó, Deus transformou o seu caráter, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaac. Eu anotei 3 frases interessantes que resumem a vida desses homens. Quando fala de Abraão, Abraão nos ensina a crer. Isaac nos ensina a permanecer. E Jacó nos ensina a ser transformados. Ou seja, voltar. Voltar. Crer, permanecer e voltar. Isso dá uma mensagem. Depois o senhor manda para mim no zap. Meu Deus. Vamos para a última tela. Presbítero Timóteo, o senhor tem aí segundos para falar sobre isso aqui. Pois não, ministro. Aqui nós temos esse infográfico que geralmente é apresentado no final das lições, onde fala sobre o legado de fé e esperança, falando sobre Abraão e Isaac. Abraão como sendo um homem de fé incondicional e universal, e sua obediência ao chamado divino, abençoando todas as nações através do Messias. A continuidade desse concerto, alcançando todas as gerações de forma individual pela fé. Isaac, como sendo exemplo de alegria e de paciência, e aqui simboliza a fidelidade de Deus e a confiança serena na provisão divina, mesmo diante dos entulhimentos dos poços. E também falando aqui sobre a transformação e a graça na jornada de Jacó e sua família. Jacó tendo o seu caráter transformado pela graça de Deus, quando do seu encontro com o Senhor ali em Peniel, mudando seu destino e também o seu nome. E isso tem um propósito em meio a essa imperfeição. Foi Deus utilizando-se da sua família, que era uma família imperfeita, como disse o evangelista Michale, de desafios reais, mas Deus revelando sempre o seu cuidado e a sua fidelidade. E aqui nós temos um comparativo das virtudes centrais desses patriarcas. Abraão, essência do seu legado, fé incondicional. Isaac, esperança e paz. Jacó, graça e mudança. E embaixo nós temos o significado e o impacto dele sendo como pai de multidões, Isaac, herdeiro da promessa, e Jacó, exemplo de arrependimento e restauração de caráter. Bom, estamos terminando. Quero agradecer ao nobre ministro Michale Albuquerque, coordenador ali da área 8. Foi um prazer estar com o senhor. Obrigado. Presbítero, nosso irmão Marcos André, coordenador ali da área 61, com portas. 61, e o presbítero irmão Timóteo Gomes, que assiste ali a congregação em Novo Benfica, né? Um prazer. Nosso muito obrigado, nós já concluímos. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com vocês. Acredito que para mim foi muito bom e para as pessoas que nos acompanharam também, as grandíssimas informações que vocês trouxeram. Deus abençoe vocês, nosso muito obrigado. Recíproco é verdadeiro. Amém. Amém. Então chegamos ao encerramento deste programa e do trimestre.
e para tanto nós vamos agora orar agradecendo a Deus. Vou pedir aqui ao nobre ministro Micharle Albuquerque para fazer essa oração, agradecendo pela conclusão desta lição, mas também pelo fechamento desse abençoado trimestre. Amém. Meus irmãos, com a orientação do ministro, oremos. Senhor nosso Deus, que bom, Senhor, nesta tarde, nesta manhã, nesse dia que Tu fizestes, podermos desfrutar do aprendizado da Tua palavra. Louvar a Ti, Pai, pela vida do nosso pastor, pela vida da escola dominical, em especial, Senhor, por poder estudar esses personagens centrais, Pai, que deixam um legado de fé, de perseverança, de recomeçar. Eu Te louvo, Pai, por este trimestre que foi de bênção para as vidas das famílias e que possamos continuar, Senhor, aprendendo a Tua palavra esta que nos faz tão sábios para a salvação. Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 13ª lição do trimestre com o tema O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Na próxima semana iniciaremos uma nova lição com o tema geral do próximo trimestre, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E estudaremos a primeira lição do novo trimestre com o seguinte tema, o chamado para os gentios. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira, às 21h30 e no sábado, às 16 horas. Também não esqueça que está disponível no formato de podcast, no Spotify e também no nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho para receber também as informações e compartilhe a nossa programação. Muito obrigado por sua preciosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo